Olá, nós estamos começando o nosso curso destinado à resolução de problemas de matemática, destinado a concursos públicos. Separamos algumas aulas muito especiais e importantes para que você se prepare adequadamente para enfrentar esses concursos. Nessa primeira aula, a gente vai estudar conjuntos, operações numéricas e equações do primeiro e segundo graus. Questão número 1. Comparados os totais de documentos protocolados no mês de janeiro por 2 funcionários do Tribunal de Contas, constatou-se que Samuel havia protocolado 498 documentos, 123 a mais que o triplo da quantidade de documentos protocolados por Cirino. Sabedor disso e pretendendo calcular a quantidade de documentos protocolados por Cirino nesse mês, outro funcionário efetuou 498 mais 123 e, em seguida, dividiu o resultado obtido por 3, concluindo então que Cirino havia protocolado 207 processos. Com referência aos cálculos efetuados por tal funcionário, é verdade que, alternativa A, não estão corretos. Primeiramente, ele deveria ter efetuado 498 menos 123 e, em seguida, calculado o valor de 375 dividido por 3, obtendo assim o resultado pretendido. Alternativa B, não estão corretos. Primeiramente, ele deveria ter efetuado 123 vezes 3 e, em seguida, calculado o valor de 498 menos 369, obtendo assim o resultado pretendido. Alternativa C, estão incompletos. Ele ainda deveria ter efetuado 207 vezes 3, para então obter o resultado pretendido. Alternativa D, não estão corretos. Primeiramente, ele deveria ter efetuado 498 dividido por 3 e, em seguida, calculado o valor de 166 menos 123, a fim de obter o resultado pretendido. E a última alternativa, a alternativa E, estão corretos. Como é que a gente vai resolver essa questão, hein? Bom, primeiro, a gente tem que relacionar as quantidades de documentos protocolados por cada um deles. Então, vamos imaginar que o Cirino tenha protocolado C documentos. Vou chamar de C, que é do Cirino. E o Samuel, o que diz o Samuel? Ele protocolou 123 a mais do que o triplo. Como é que eu vou representar isso matematicamente? Se o Cirino protocolou C, o Samuel é 123 a mais que o triplo. Como é que eu represento o triplo de uma quantidade C? 3 vezes C, 3C. Então, se é 123 a mais que o triplo, é 3 vezes C mais 123. Muito bem. Então, Samuel protocolou 3C mais 123. Mas o texto diz que ele protocolou 498 documentos. Então, como é que a gente pode escrever? 3C mais 123 igual a 498. Se a gente quer a quantidade de documentos protocolados por Cirino, nós vamos agora isolar a incógnita C nessa equação. Então, primeiramente, o 123 que está somando no primeiro membro vai passar para o segundo membro subtraindo. E a equação pode ser escrita, então, 3C igual a 498 menos 123. Com o objetivo, então, de anular, ou melhor dizendo, de isolar o C, coeficiente, a incógnita C, eu posso pegar o coeficiente 3 e passá-lo dividindo, né? Então vai ficar C igual a 498 menos 123 dividido por 3. Logo, o correto o que seria? O Cirino teria que efetuar o quê? A conta 498 menos 123 e, em seguida, dividir o resultado por 3. O que nos leva, então, à alternativa correta, que é a resposta da alternativa A. Ou seja, não estão corretos. Primeiramente, ele deveria ter efetuado 498 menos 123 e, em seguida, calculado o valor 375 dividido por 3, obtendo assim o resultado pretendido, que no caso seria 375 por 3, seria 125 o resultado. Embora isso não fosse necessário para responder a questão. Achou muito complicada essa questão? Bastaria a gente só organizar, né? Então, é uma forma de você resolver uma questão quando você não conhece uma medida, chama de uma letra, tenta simplificar a ideia, né? Em vez de X, por exemplo, podia ter chamado de C, como a gente fez, e assim resolver a questão da forma com que a gente desenvolveu. Legal? Vamos fazer mais uma então. Questão número 2. Pedro saiu de casa e fez compras em 4 lojas, cada uma num bairro diferente. Em cada uma gastou a metade do que possuía e, ao sair de cada uma das lojas, pagou R$ 2 de estacionamento.
Se no final ainda tinha R$8, que quantia tinha Pedro ao sair de casa? Alternativa A, R$220, B, R$204, C, R$196, D, R$188 e E, R$180. Bom, esse problema a gente pode resolvê-lo de dois modos principais, no modo algébrico ou no modo aritmético. Vamos primeiro resolvê-lo no modo algébrico. Vamos supor, como é algébrico, vamos precisar de uma letra para representar a quantidade que Pedro possuía no começo, né, ao sair de casa. Então vamos supor que ele tivesse X reais, por exemplo. Bom, então se ele tinha X reais, o que foi que aconteceu? Vamos dar uma olhadinha na tela. Ele entra com X reais na primeira loja, ele gasta a metade, X sobre 2, e paga R$2 de estacionamento, que também é um gasto. Bom, ele vai ter de sobra, então, ao sair, X menos 4 sobre 2. Como é que nós vamos descobrir o valor que sobra? A gente vai ter que pegar o que ele entra, X, vai subtrair o que ele gastou na loja e vai subtrair também o que ele gastou no estacionamento. Ou seja, a conta vai ser X, que ele entrou, menos a metade que ele gastou, menos os R$2 do estacionamento. Essa conta aqui, para a gente encontrar o valor da expressão, a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum, porque a gente tem uma fração e aqui nós temos números inteiros. Então, o mínimo entre 2, 1 e 1, que são os denominadores dos dois números inteiros, é o próprio 2. Então, tirando o mínimo, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, esse 2 dividido pelo divisor desse x aqui, que é 1, ó, 2 dividido por 1 dá 2, vezes x, está aqui, ó, 2x. Depois, 2 dividido por 2 dá 1, vezes menos x, o menos x. Por fim, 2 dividido por 1, que está embaixo desse 2, 2, vezes menos 2, menos 4. Então, o denominador vai ficar 2, e aqui em cima vai ficar 2x menos x, x. X menos 4 dividido por 2, que é o valor que ele tem agora após a saída da primeira loja. Continuando, na segunda loja, o valor que ele sai da segunda loja necessariamente é o valor que ele entra na segunda, imaginando que ele não teve nenhum gasto da saída da primeira para a segunda. Tá, quanto é que ele gastou na segunda? Sempre ele gasta metade do que ele tinha. Então aqui está escrito x menos 4 sobre 2, o valor que ele tinha na entrada. Bom, como aqui está dividido por 2, metade da metade, porque isso aqui já é metade, né? Metade da metade, ou seja, 1/4. Então, metade desse número mantém o numerador, x menos 4, a metade de 2, 4. Então, ele gastou x menos 4 sobre 4. E gastou também R$2 de estacionamento. Então, como é que a gente vai descobrir quanto que ele saiu da segunda loja? A gente vai ter que pegar o valor que ele entrou, x menos 4 sobre 2, vai subtrair o valor que ele gastou e vai subtrair o valor do estacionamento. Então, a conta é similar à primeira. Ó. O valor que ele entrou, x menos 4 sobre 2, menos o valor que ele gastou, menos o estacionamento, R$2. Vamos ter que tirar o mínimo aqui, entre 2 e 4, o mínimo é 4. Então, 4 dividido por 2 dá 2, que multiplica x menos 4, 2 que multiplica x menos 4. 4 dividido por 1 dá 1, vezes menos x menos 4, esse sinal de menos vai trocar o sinal do x e vai trocar o sinal do menos 4. Por isso vai ficar menos x e o menos com menos vai ficar mais 4 aqui. E por fim, 4 dividido por 1, 4 vezes menos 2, menos 8. Logo, essa conta vai ficar propriedade distributiva aqui, ó, 2x, 2 vezes menos 4 vai ficar 2x menos 8 e o resto a gente só repetiu. 2x menos x vai dar x aqui, menos 8, menos 16 mais 4 vai dar menos 12, x menos 12 sobre 4, que é o valor que confere com esse aqui, ó, é o valor que ele saiu da segunda loja. Na terceira loja, da mesma forma, ele saiu da segunda com x menos 12 sobre 4, que é esse valor que ele entra na terceira loja. Se aqui o denominador 4, ele gastou a metade na terceira loja, o denominador vai ficar 8. Mais os R$2 do estacionamento que ele gastou, ele vai ficar com x menos 28 dividido por 8. A forma similar. Ele entrou com isso, ele pagou isso, gastou e gastou R$2. Vamos tirar o mínimo agora, entre 4 e 8, o mínimo múltiplo comum é 8. Então, 8 dividido por 4 vai dar 2. 2 que multiplica esse numerador aqui, ó, é o que aparece aqui. 8 dividido por 1 dá 8. 8 dividido por 8, melhor dizendo, dá 1.
que multiplica menos x menos menos 12. Então vai ficar menos x mais 12 aqui. 8 dividido por 1 dá 8, vezes menos 2, menos 16. Usando a propriedade distributiva aqui, a gente vai ter 2x, 2 vezes menos 12, menos 24, e eu mantive o restante. 2x menos x, 2x menos x vai dar x, menos 24 menos 16 mais 12 vai dar menos 28, e o denominador é 8. Então, esse valor x menos 28 dividido por 8 é o valor que ele saiu da terceira loja. Muito bem. Está faltando agora descobrir quanto que ele sai da quarta loja. Da mesma maneira, ele saiu com isso, x menos 28 sobre 8, da terceira loja, e foi o valor que ele entrou na quarta. Como aqui o denominador 8, ele gasta sempre a metade do que ele tinha quando entrou, o denominador fica 16. Isso fica a metade do 8, 16. Denominador 16. Bom, e mais 2 que ele gastou. Então, esse valor x menos 60 sobre 16, vamos detalhar, é o valor que ele entrou, menos o que ele gastou, menos o estacionamento. Então, vamos detalhar melhor isso aqui. Então, o valor que ele entrou na quarta loja, o valor que ele gastou na quarta loja, o valor que ele gastou no estacionamento. O mínimo aqui entre 8 e 16 é o próprio 16. Então, 16 dividido por 8 dá 2, 2 que multiplica x menos 28. 16 dividido por 16 vai dar 1, que multiplica. Esse sinal de menos vai trocar o sinal do x e do menos 28, vai ficar menos x e mais 28. E por fim, 16 dividido por 1 dá 16, vezes menos 2, menos 32. Propriedade distributiva na primeira expressão aqui, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 28 dá menos 56, e o restante a gente repete. Isso vai nos levar, então, 2x menos x dá x, menos 56 menos 32 mais 28, menos 60. E o denominador é 16, foi o que a gente obteve antes. Vamos verificar. Está vendo aqui, ó? O valor que a gente obteve na quarta loja. Então foi isso aqui, ele entrou na primeira loja com x, depois de todos esses gastos com estacionamento e também com a loja, ele acabou ficando com x menos 60 sobre 16. Então, ele saiu da quarta loja com x menos 60 dividido por R$16. Mas a gente sabe que ele saiu da quarta loja com R$8 no bolso. Então, a gente vai igualar. X menos 60 dividido por 16 tem que ser igual a R$8. É o que eu vou escrever agora. Então, aqui está a equação. Que ele saiu, x menos 60 sobre 16, é igual a R$8. Para encontrar o valor de x, eu vou primeiro passar esse 16 multiplicando, já que ele está dividindo. Aparece aqui 16 vezes 8. Fazendo a conta, 16 vezes 8, eu vou ter 128. Esse menos 60 que está subtraindo passa para lá, adicionando, somando. Então, eu vou ter x igual a 128 mais 60, portanto, x igual a R$188. Você percebeu, então, como a gente montou a questão, né? A partir de x, a gente foi trabalhando. Eu sei que não seria mais fácil até ter um valor já para fazer toda essa conta, mas esse é um método algébrico. Você lida com uma incógnita e vai levando como se você a conhecesse até encontrar uma relação que permita calcular o valor dela. Nesse caso, então, o x é R$188. Agora, pelo método aritmético, a gente deve começar de forma invertida. A gente vai começar primeiro pelo valor que ele tinha ao final. Quanto é que ele saiu da quarta loja mesmo? Ele saiu com R$8. Bom, então vamos fazer um trabalho inverso, papel inverso. R$8, mas o que ele gastou na quarta loja? Ele gastou R$2 do estacionamento, então 8 mais 2, vamos voltar para imaginar quanto que ele tinha. Então ele tinha 10, 8 mais 2, 10. Mas o que ele gastou mesmo na quarta loja? A metade. Ora, se R$10 era o valor que ele tinha, então o dobro. Então R$20 era o valor que ele tinha entrado na quarta loja. R$20. Aí da quarta loja para a terceira. O que ele vai ter que... O que ele gastou? Primeiro estacionamento. Então vamos reembolsá-lo com R$2. Ele tinha R$20 mais 2. R$22. R$22 ele tinha, mas teve o gasto que é a metade. Bom, se é a metade, a gente está reembolsando ele, é o dobro. Na terceira loja, então, 22 vezes 2, R$44 ele tinha quando ele entrou na terceira loja. Bom, voltando da terceira para a segunda, vamos reembolsar o estacionamento dele. 44 que ele tinha, mais 2, são 46. E o gasto na segunda loja? Foi metade. Então, metade, o inverso, o dobro. Então, vamos reembolsá-lo, 46 vezes 2, R$92. Esses R$92
ele vai para a primeira loja agora. Qual foi o gasto dele? R$2 de estacionamento, 92 mais 2, R$94. E como ele gastou a metade, vamos dobrar, 94 vezes 2, não dá? R$188, exatamente o que a gente descobriu antes. Portanto, a resposta é a letra da alternativa D. Tá aí, ó, 2 métodos para resolver, atacamos de 2 jeitos para que você aprendesse mais com isso, desenvolvesse mais o teu raciocínio em problemas que envolvem tanto o lado aritmético quanto o lado algébrico. Muito bom. Vamos fazer mais uma questão agora, questão de número 3. A questão é da ESAF. Foi feita uma pesquisa de opinião para determinar o nível de aprovação popular a 3 diferentes propostas de políticas governamentais para a redução da criminalidade. As propostas referidas como A, B e C não eram mutuamente excludentes, de modo que o entrevistado poderia se declarar ou contra todas elas, ou a favor de apenas uma, ou a favor de apenas 2, ou a favor de todas as 3. Dos entrevistados, 78% declararam-se favoráveis a pelo menos uma delas. Ainda do total dos entrevistados, 50% declararam-se favoráveis à proposta A, 30% à proposta B e 20% à proposta C. Sabe-se ainda que 5% do total dos entrevistados se declararam favoráveis a todas as 3 propostas. Assim, a porcentagem dos entrevistados que se declararam favoráveis a mais de uma das 3 propostas foi igual a alternativa A, 17%, B, 5%, C, 10%, D, 12% e E, 22%. Pois é, esse problema é um problema clássico dos 3 conjuntos, né? São 3 opções. O que a gente vai fazer? Vai primeiro organizar. A melhor maneira para você organizar e enxergar melhor é você fazer diagramas que te permitam visualizar a situação que nós temos. Então vamos organizar isso de acordo com a seguinte tabela. Então você observa aqui que se a gente tinha 78% que se declararam favoráveis a pelo menos uma dessas opções, 78% é tudo isso aqui, ó. 78% é o conjunto união de A com B com C. Quanto é que falta de 78 para 100? Falta 22. Então, evidentemente, esses 22%, eles não se declararam favoráveis a nada, ou seja, contra as 3. Vamos dizer assim, 22% mais 78 dá 100. Agora observe que se você soma 50 mais 30 mais 20, esse número chega a 100%, ultrapassando os 78. Como é que é possível isso se 100% mais 22 aqui vai dar 122? É porque existem elementos aqui, ó, nessas intersecções, nessas aqui, ou até no meio, intersecção dos 3 conjuntos, esses elementos estão sendo contabilizados mais de uma vez. E por isso que a soma individual, né, eles não são excludentes, a soma individual ultrapassa os 78. Então vamos organizar essa contagem de acordo com o que a gente vê. Aqui no conjunto A, ó, nós temos quanto? Nós temos 50%. Muito bem, o 50% é o quê? É o A mais X mais Y mais o 5. Muito bem, mas se eu somar mais o B e mais o Z, eu estou contando parte do B. E se eu somar C? Ou seja, se eu somar todos esses elementos que estão aqui, isso vai ter que totalizar quanto? O complemento do 22, ou seja, essa soma inteira tem que dar 78%. 78%. Então vamos montar essa equação primeiro? Vamos lá. Então a soma do que eu falei, A mais B mais C mais X mais Y mais Z mais 5, é o que eu mostrei, tem que dar 78. Essa é uma equação. Vamos isolar essa parte que tem letra? Vamos pegar esse 5 e levar para lá? Então, levando para lá o 5, 78 menos 5. Portanto, A mais B mais C mais X mais Y mais Z é 73%. Então agora eu tenho a soma A mais B mais C mais X mais Y mais Z, que é 73%. Mas isso não me permite calcular qual é a quantidade de pessoas que se declararam favoráveis a mais de uma das propostas. Então agora nós vamos usar os percentuais de cada conjunto. Então veja a próxima equação. Essa equação aqui é do conjunto A. O conjunto A, somando os percentuais individuais dele, dá 50%, que é o total. A outra equação é do conjunto B, ó, B.
mais x mais y mais z mais 5 é 30%. O do conjunto C, C mais y mais z mais 5 é 20%. Esse aqui era o 100% que eu tinha somado antes. Repare que agora eu tenho 3 equações com incógnitas que nos interessam. A, B, C, x, y, z. Repare que o x aparece 2 vezes, que é repetido, o y também e o z também. Então a gente pode, seria melhor, somar as 3 equações para obter uma relação com ABC e com x, y, z. É o que eu vou fazer. Então, somando as 3 equações, ABC está aqui, A mais B mais C, o x mais y mais z aparece 2 vezes, está vendo aqui? E o 5 aparecia em cada equação, repete. E a soma 50, 30 e 20 dá 100%. Muito bem. Agora, essa soma aqui, A mais B mais C mais x mais y mais z, isso foi encontrado antes já. Esse valor é o 73% que a gente obteve. Então, na próxima equação, eu vou substituir isso aqui tudo por 73. Eu vou manter o x mais y mais z. A soma 5 mais 5 mais 5% dá 15. E o total continua a ser 100. Isolando x mais y mais z, você vai ter x mais y mais z igual a 100, menos 73 que vai para o segundo membro e menos 15 que vai. Ou seja, 100 menos 73 menos 15 vai dar 12%. Então a gente descobriu que x mais y mais z é igual a 12%. Esses percentuais são importantes para chegar à resposta. Mas a resposta não é apenas x mais y mais z. O que foi que ele perguntou mesmo? A porcentagem dos entrevistados que se declararam favoráveis a mais de uma das 3 propostas. O que você interpreta como mais de uma? Mais de uma podem ser 2 ou 3. 2 ou 3. Então veja novamente no desenho o que a gente quer na questão. Nesse desenho aqui, a quantidade de pessoas ou os percentuais que nos interessam são x, que no caso foram favoráveis a A e a B. O y, que foram favoráveis a A e a C apenas, né? E o Z, que foram favoráveis a apenas B e C. E esses 5% aqui também servem que foram favoráveis a A, B e C. Então, toda essa região aqui, ó, que eu estou marcando, ó, são as pessoas favoráveis a 2 ou 3 propostas. Então, como é que a gente vai chegar na resposta? Somando x mais y mais z mais 5%. Então, como é que vai ficar na equação? Vai ficar x mais y mais z mais 5%. Mas esse x mais y mais z que eu posso montar, colocar entre parênteses, a gente encontrou antes. É 12%. Então, substituindo 12% mais 5%, o que totaliza 17%, que é o percentual de pessoas que tiveram preferência, né, por pelo menos duas chegando até 3. A resposta da alternativa A. Questão um pouco diferente, um pouquinho mais difícil do que o normal, onde foi preciso interpretar o desenho e montar equações para você resolver. Essa foi uma forma bem útil para você se desenvolver em questões de conjuntos. Vamos fazer mais uma juntos? Uma estranha clínica veterinária atende apenas cães e gatos. Dos cães hospedados, 90% agem como cães e 10% agem como gatos. Do mesmo modo, dos gatos hospedados, 90% agem como gatos e 10% agem como cães. Observou-se que 20% de todos os animais hospedados nessa estranha clínica agem como gatos e que os 80% restantes agem como cães. Sabendo-se que na clínica veterinária estão hospedados 10 gatos, o número de cães hospedados nessa estranha clínica é alternativa A, 50, B, 10, C, 20, D, 40 ou E, 70. A gente vai ter que calcular a quantidade de cães e a quantidade de gatos, né? Agora pense comigo, agir como cão. Existem cães que agem como cães. E na estranha clínica, existem gatos que também agem como cães. Então vamos tentar organizar uma equação, ou mais de uma equação, que nos permita relacionar essas quantidades. Então vamos começar chamando de C, por exemplo, a quantidade total de cães da clínica. E G, de gatos, a quantidade total de gatos da clínica. Assim, a quantidade de animais que agem como cães, tem que ser igual ao quê? A quantidade de cães que agem como cães, adicionada da quantidade de gatos que agem também como cães. Logo,
Como é que nós vamos montar essa equação? Observe. 80% dos animais é a soma de cães mais gatos. Eles agem como cães. Então, esses 80% da quantidade total tem que ser igual ao quê? Bom, quem é que age como cão, como a gente viu? 90% dos cães. Então, 0,90, que é 90%, dos cães agem como cães. Mas ainda agem como cães alguns gatos. Quantos? 10% dos gatos. Portanto, eu posso escrever 80% de todos os animais são aqueles que agem como cães, que são 90% dos cães mais 10% dos gatos. Muito bem. A partir daqui, eu vou usar a propriedade distributiva. Aqui, 0,80 multiplicando cães e gatos. Então, eu vou ter 0,80C mais 0,80G, distribuindo tanto a primeira quanto a segunda. No segundo membro, eu só mantive 0,90C mais 0,10 vezes G. Agora, como eu tenho duas letras, vamos deixar do mesmo lado da equação aquelas que são iguais. Portanto, eu vou pegar essa quantidade aqui, 0,10G, e vamos levar para o primeiro membro, vai aparecer aqui, ó, com o sinal contrário. Além disso, vamos pegar essa quantidade aqui de cães, 0,80, 80% dos cães, e vamos levar para o segundo membro aparecendo aqui, com o sinal contrário. 0,80 menos 0,10 é 0,70G, mantém-se o G. 0,90 menos 0,80 é 0,10C, mantém-se o C. Então, eu posso escrever 0,70G igual a 0,10C. Para que o número seja inteiro, eu vou multiplicar por 10 os dois lados da equação. A vírgula vai correr uma casa para a direita, aqui e aqui também. Aí eu posso escrever 0,70G igual a 0,10C, 7G igual a C. Ou seja, a quantidade de cães é igual a 7 vezes a quantidade de gatos. Como a gente tinha 10, né? 10 gatos, a quantidade de cães é igual a 7 vezes 10, ou seja, 70 cães estão presentes ali na estranha clínica. Portanto, a resposta é a alternativa E. Mais uma questão que envolvia uma equação onde você precisava pensar um pouquinho como é que você ia representar, né? As pessoas que gostam de raciocinar apenas, sem fazer uma inscrição, montar uma equação, isso é um raciocínio válido. Mas é importante também, porque dependendo da complexidade do problema, você precisa começar a representar, usar a álgebra um pouquinho. E isso vai te ajudar em problemas mais complexos, com toda certeza. Muito bem, vamos fazer mais uma questão juntos. Questão número 5. Fundação Carlos Chagas. No esquema se tem representada a multiplicação de dois números inteiros, no qual alguns algarismos foram substituídos pelas letras A, B, C e D. Então você tem A, B, 2 e C vezes 4, totalizando 157D2, 15.700 e alguma coisa 2. Muito bem. Completado o diagrama corretamente, é verdade que, alternativa A, o algarismo C é igual ao D mais 1, B, o algarismo B é igual a A vezes A, o C, alternativa C, A mais B igual a C mais D, alternativa D, algarismo A menos algarismo C igual a 5, e alternativa E, o A, algarismo igual a D elevado a 0. Muito bem, como é que nós vamos resolver uma questão como essa, né? Bom, primeira coisa a se pensar, pelo esquema, quando você vai fazer a multiplicação do 4, é 4 vezes a unidade do número que está acima. 4 vezes C. E quando você observa o resultado, 15.700 e alguma coisa 2, ele termina com 2. Então a primeira coisa a se pensar é, 4 vezes algum número tem como resultado uma unidade 2? 4 vezes quanto? Ou seja, o produto de 4 por C é um número cujo algarismo das unidades é igual a 2. Quais são as opções? Existem apenas duas possibilidades. O C pode ser 3 ou o C pode ser 8. Se o C for 3, é 4 vezes 3. 12. Termina em 2. Então o C pode ser 3. Ou o C pode ser 8. 4 vezes 8, 32, que também termina em 2. Mas qual das duas vai ser? Não dá para saber por enquanto. A gente vai ter que analisar essas duas hipóteses e verificar se isso é coerente, é consistente com os demais algarismos que vão aparecendo. Então vamos analisar a primeira delas. Se o C for igual a 3, o que nós temos? Observe na tela
a hipótese que está aqui marcada, né? O C é esse aqui, ó. Esse aqui é o C. Então, nessa hipótese eu faria 4 vezes 3, 12. Aqui é 2, ok, isso tem que ser. Aí aumenta uma unidade a próxima ordem. 4 vezes 2 dá 8, mais 1. Nesse caso, o D seria 9. D seria 9. Agora, nesse caso, se o D fosse 9, o produto de 4 pelo algarismo B de bola deveria resultar em um número cujo algarismo das unidades é igual a 7. Você acha isso possível? Isso é impossível, pois o produto de um número inteiro por 4 resulta sempre em um número par, que não pode terminar com 7. O que a gente conclui? A hipótese de que C é igual a 3 está descartada, não pode ter acontecido isso. Então só nos resta a outra hipótese. Qual que era a outra hipótese? De que o C é igual a 8. Então agora a gente vai tentar desenvolver essa hipótese. C igual a 8. Vejamos. Se o C for 8, você vai fazer 4 vezes 8. Vai dar 32, 2, e aí você vai ter 3 como outra ordem. 4 vezes 2, 8, 8 mais 3, 11. Obrigatoriamente o D vai ser 1, e a gente vai ter uma unidade no próximo, na próxima ordem. Ainda a gente tem 4 vezes B. 4 vezes B é um número, mais 1 tem que terminar com 7. É possível acontecer isso? 4 vezes B mais 1 ser o número que termina com 7? Aí você tem que analisar. Existem quantas opções? Acho que existem duas possibilidades. Isso, duas possibilidades. O B pode ser 4. Tirei 4 vezes 4, 16. Mais 1, 17, que termina com 7. E uma segunda possibilidade era o B igual a 9. Tirei 4 vezes 9 é 36, mais 1, 37. Então existem duas opções. O B pode ser 4 ou o B pode ser 9. Vamos avaliar as duas possibilidades. Primeiro vamos começar com B igual a 4. Se o B for 4, a gente já tem aqui acertados os valores aqui embaixo, ó, né? Definidos que aqui o D é 1. Então vai ficar 4 vezes 8, 32. 2 vão 3. 4 vezes 2, 8. E 3, 11, vai 1. 4 vezes 4, 16. E 1, 17. Por isso apareceu 1 aqui. Aí você vai ter o último produto para confirmar. 4 vezes A mais 1 tem que dar 15 no total. É possível 4 vezes A mais 1 ser igual a 15? Aí você teria que verificar isso, pode ser até numa conta. 4 vezes A mais 1 igual a 15. Você leva 1 para o lado de lá, no segundo membro, vai com o sinal contrário. Fica 4 vezes A igual a 15 menos 1. Ou seja, 4 vezes A igual a 14. Agora me diga, qual é o algarismo A tal que 4 vezes A é igual a 14? Não existe algarismo A inteiro, né? Algarismo, que multiplicado por 4 é 14. 4 vezes 3 é 12 e 4 vezes 4 é 16. 14 não dá. Então a hipótese do B igual a 4 também está descartada e só nos resta, então, B igual a 9. Então vamos confirmar, porque essa é a única possibilidade viável. Se o problema é consistente, só pode ser com B igual a 9. Primeiro vamos começar aqui. 4 vezes 8, 32. 2 vão 3. 4 vezes 2, 8 e 3, 11, vai 1. 4 vezes 9, 36 e 1, 37, vai 3. 4 vezes A mais 3 tem que dar 15. Então, existe um A de modo que 4 vezes A mais 3 é 15? Você pode montar a equação. 4 vezes A mais 3 igual a 15. Levando 3 para o segundo membro, negativo, 4 vezes A igual a 15 menos 3. 4A igual a 12. Você passa o 4 dividindo, 12 por 4, o A é 3. Encontramos, é viável isso e, portanto, o A é 3, o B é 9 e o D, no caso, vale 1. Então, como é que fica realmente a conta? Você tendo, então, esses valores, a gente vai ter 4 vezes 8, 32, 2 vão 3. 4 vezes 2, 8 e 3, 11, vai 1. 4 vezes 9, 36 e 1, 37, vai 3. E 4 vezes 3, 12 mais 3, 15, confirmadíssimo. É esse aqui, então, o produto. Bom, com os valores que a gente achou de A, B, C e D, qual das alternativas é realmente verdadeira para esses valores? Alternativa A, o algarismo C igual ao algarismo D mais 1. Alternativa B, algarismo B igual ao algarismo A ao quadrado.
Alternativa C, A mais B igual a C mais D. Alternativa D, o A menos o C igual a 5. E a última alternativa E, o A é igual ao algarismo D elevado a 0. Então a resposta correta é a alternativa da letra B, que diz que o B é igual a ao quadrado, o B é 9, o A é 3, 9 é igual a 3 ao quadrado, é a resposta correta. Tá legal? Bom, a gente vai ficar por aqui, espero que você tenha aproveitado bastante essas questões. A gente procurou separá-las de forma a desenvolver bastante o teu raciocínio, o raciocínio aritmético, algébrico, a interpretação das questões, misturando mais de um assunto em cada questão, para que você realmente ficasse melhor, né? Se completasse em termos aí de matemática. A gente se encontra na próxima. Continue estudando. Um grande abraço.